Meus queridos e amados irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor que este vídeo te encontre bem. Seja muito bem-vindo a este canal que tem contribuído não apenas com superintendentes, bem como professores, alunos, superintendentes, o crescimento de seu trabalho, professores, a projeção de sua aula e aos alunos a preparação para receber com louvor o conteúdo dominical, conteúdo bíblico dominical. Quero louvar a Deus porque nesta ocasião tenho comigo a alegria de fazer agradecimentos não apenas ao Senhor nosso Deus, mas a todos que têm nos dado feedback com relação a este trabalho. Um ótimo retorno temos recebido. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, o nosso Deus, desde os nossos irmãos aqui no Distrito Federal, bem como aqui em Águas Lindas, localidade onde moramos, cidade adjunta do DF, e em especial os nossos irmãos ali no Ceará, glorioso estado do Ceará. Deus em Cristo os abençoe grande e poderosamente. Fico muito feliz no Senhor em saber que estamos cooperando com o crescimento de muitos irmãos e que alcançamos, pela graça de Deus, o coração de muitos de vocês. Quero magnificar ao Senhor, o nosso Deus, por essa tão gloriosa oportunidade de poder cooperar no reino. Através deste trabalho, temos nos sentido cada vez mais úteis no crescimento sadio da obra do Senhor. Ainda trabalhando com a lição deste segundo trimestre, subordinada ao tema carreira, que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. Louvamos a Deus porque nesta lição do dia 26 de maio de 2024 estaremos trabalhando a lição de número 8, que esta trará a sua lição pautada no tema confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Um tema um tanto delicado. Confissão e abandono de pecados. Que eu clamo ao Senhor que venha nos dar graça, possamos cooperar com cada um dos irmãos nesta mesma oração. Eu peço a Deus que vitalize as nossas faculdades mentais, que Ele possa nutrir a nossa capacidade de raciocínio, que Ele possa amplificar a nossa capacidade de absorção e termos uma aula produtiva, uma aula gloriosa, nesta ou para esta que é a maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Portanto, adentremos a lição fazendo menção do texto de ouro, o texto áureo, o texto de ouro. Provérbios capítulo 28, verso de número 13, nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A verdade prática, portanto, que é a suma da mensagem, a extração da mensagem de forma resumida deste texto de Provérbios 28, 13, ou seja, a suma do texto áureo, nos faz o seguinte esclarecimento: para desfrutarmos um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Não há negociação. Basicamente é isto que você precisa ter como norte para se compreender esta lição. É isto que você, professor, precisa deixar claro para o seu aluno. É isto, aluno, que você deve ir preparado para a sua aula, para sair com este saldo, certo de que é isto que uma hora e meia, uns 40 minutos, não sei qual é o tempo, cada um tem um tempo, cada igreja trabalha de uma forma, tem uma carga horária para entregar todo o conteúdo pedagógico para seus alunos. Não sei quanto tempo você terá, mas eu sei que você precisa
ir para a sua aula com isto em mente, tá? Não há negociação com relação ao pecado. Não há negociação. Não existe negociação. Porque pecado ele só possui um salário. Ele só possui um resultado. Nós sabemos. Romanos capítulo 6, verso 23 nos declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. De antemão, antes de adentrarmos até mesmo na leitura bíblica em classe, a primeira afirmação que eu quero te fazer acerca do pecado, né, sua palavra tendo sua etimologia vinda do grego, significa errar o alvo, né, amártia. O conceito de errar o alvo é errar a Cristo. Né? E como nós erramos a Cristo quando abandonamos os preceitos divinos, a sã doutrina, a doutrina bíblica da palavra. Quando nos esquivamos da palavra, ficamos suscetíveis a errar o alvo. Erramos o alvo com facilidade. O ato de transgredir contra o Senhor é o ato de abandono da palavra, pois toda a palavra aponta para Cristo. Cristo é o nosso alvo muito bem estabelecido por meio da palavra. Amém? Portanto, fazendo uso da palavra para termos uma compreensão acerca deste assunto, a leitura bíblica em classe será feita em duas passagens bíblicas. A primeira passagem trata-se de uma confissão pesada, dolorosa. É possível, à medida que você faz a leitura com cuidado, uma leitura com carinho, com amor, você percebe a dor deste autor. Salmo de número 51, verso 1 ao verso de número 12. Confissão de Davi após pecar com Batseba, né? Pecar contra Deus com Batseba e contra Urias. O segundo texto, que será usado ainda na leitura bíblica em classe, está em 1 de João, primeira epístola de João, carta de João, capítulo 1, versos de número 8, 9 e 10. A primeira é uma confissão, a segunda é uma orientação, um esclarecimento acerca deste tema tão sensível. Amém? Nos diz assim, portanto, a leitura bíblica em classe: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justo quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Recomendo aos professores que façam esta leitura, repitam esta leitura em sua classe, quando, após a oração e orientação para que todos se direcionem ao seu local de aprendizado, ao chegar, direcionados por Deus, com um espírito quebrantado, façam menção deste texto bíblico novamente. Não adentrem de cara à lição, antes passem por este texto, porque é um texto reflexivo, é um texto que nos leva a um entendimento
do quão corrosivo é o pecado. E pior ainda, mantê-lo. Porque com o pecado é assim. O segundo esclarecimento que eu preciso fazer, antes que adentremos a todo o conteúdo comentado, né? Com relação à gravidade do pecado, não é possível diminuí-lo. O pecado você não diminui, mas é possível agravar o delito. Isso mesmo. Como se trata de pecado, não é possível diminuir a culpa, amenizar o erro, mas é possível agravá-lo. Como que eu agravo o pecado? É quando eu cometo, mas não busco arrependimento. Ou quando eu cometo, estou arrependido, mas procuro mantê-lo em segredo. Penso na minha loucura, nos meus devaneios humanos, penso que posso lançá-lo para debaixo do tapete. O fato de não mais cometê-lo ou mencioná-lo vai fazer com que ele deixe de existir. Este salmo ele surge mediante a revelação da iniquidade do próprio rei Davi. Quando o rei Davi teve as suas vergonhas expostas, este salmo surgiu. Ele vem como um vulcão em erupção, a ebulição de um vulcão, gritando algo que há muito estava dentro de sua alma, muito estava preso dentro de seu coração. 1 de João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10, poderosa palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz assim: se dissermos que não temos pecados, o pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tremendo, né? Ao longo da lição, faremos comentários um tanto pesado com relação ao pecado, mas vale sempre salientar que com relação ao pecado não há negociação. Com relação ao pecado não podemos brincar. A realidade do pecado e seu efeito estão nus, patentes diante de nossos olhos, diante das vistas do Senhor, diante dos olhos e das vistas do cruel acusador. Amém? Portanto, você professor e você aluno precisam ter em mente os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo, seremos felizes se atentarmos a isto, ainda no primeiro tópico, né, da lição. O primeiro objetivo é compreender o que significa confissão de pecado. Compreender o que significa confissão de pecados. Segundo objetivo, nós teremos o segundo tópico para nos mostrar isso. O segundo tópico tem o propósito de nos mostrar o perigo do pecado não confessado. Primeiro você compreende o que significa a confissão de pecados. Depois você compreende o que acontece, quais são os efeitos de não se confessar o pecado. E o terceiro, portanto, você vai aprender a contrapartida do segundo tópico. O que acontece quando você confessa o seu pecado? Quais são os frutos que você colhe? Quais são os resultados que você obtém diante do Senhor, o teu Deus? Na introdução, encontramos nas primeiras linhas da introdução, perdão pela expressão, já encontramos aqui uma espécie de saco de cimento, né? Como se fosse um saco de cimento jogado na caixa do peito. Essa verdade aqui vai mexer com a mente de muita gente, tá? Ainda na introdução, o pastor Osiel Gomes colocou da seguinte forma: atualmente, muitos acreditam que não é preciso
confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Meu Deus, como tem gente, como tem pessoas que se adequam ao estado de pecado, a um estado de revolta contra Deus. Porque é isto. Você pecar e amar o seu pecado, tratá-lo como uma mera fraqueza, né? Tentar aveludar a crosta ríspida do pecado, isto se valendo da ideia de que você não é culpado em virtude do ambiente que está vivendo. Eu vivo num ambiente tóxico, eu vivo num ambiente que, infelizmente, torna-se quase impossível ser crente, porque eu acabo pecando novamente. É um ambiente de pessoas com a mente poluída, com o linguajar cheio de palavras chulas, né? E aí começa a terceirizar a culpa. Logo de cara na introdução bíblica. Na introdução da lição, né, o comentário bíblico, nós podemos te afirmar, meu irmão, você não é produto do meio. Você não é produto do meio. Não, mas eu tenho uma questão hereditária, porque meus pais foram assim, meus bisavós foram assim, meus tataravós foram dessa forma, procederam desta maneira. Por isso, hoje, eu também caminho desse jeito, com esta deficiência espiritual. Meu irmão, chega de desculpas. O teu relacionamento com Deus não depende de terceiros, não depende do ambiente ao teu redor, independe. Isto porque a obra que Deus opera não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Daquilo que você está mais cheio, daquilo você irá transbordar, irá jorrar, irá compartilhar. As pessoas verão aquilo em que você está cheio. Por isso, irmão, no ambiente que eu vivo, eu estou escutando muita música secular, músicas imorais, mundanas. Eu estou vendo coisas que não era para ver, mas infelizmente estou naquele ambiente, convivendo com pessoas. Meu irmão, se você se alimenta da palavra, se você se enche da palavra, se você tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, nenhum destes carrapichos se apegarão à tua lã. Estas fagulhas diabólicas torrarão a tua lã espiritual. Deste lamaçal do pecado respingará nas tuas vestimentas espirituais. Nada pode corromper a obra que Deus faz. Aquilo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito no seu tempo. Nada se deve acrescentar. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11 e verso 14. Nada se deve acrescentar. É formoso em seu tempo, dura para sempre. A obra que Deus faz é perfeita. Agora nós precisamos preservar o que Deus tem nos feito. Nós devemos ter a consciência do que o Senhor fez por nós. Deus, por intermédio de seu amor, operou duas obras lindas. Uma se chama misericórdia e a outra se chama graça. Posso chamá-los de socorro, advindos do amor de Deus. O que a misericórdia fez? Ela me livrou do que eu merecia. Isto é a misericórdia divina. A misericórdia me livrou do que eu e você merecíamos. O que eu e você merecíamos? O inferno. O que eu e você merecíamos? Jazer em trevas, em ranger e dores, dia e noite, noite e dia, sem um momento de descanso, por causa dos nossos atos de rebelião contra Deus,
Pecado nada mais é que um ato de rebelião contra Deus. Portanto, a misericórdia, fruto do amor de Deus, um socorro de Deus, ela atuou nos livrando do reino das trevas. Colossenses capítulo 1. Fomos transportados do reino das trevas para o reino de seu Filho, para a sua maravilhosa luz. Uma obra tão poderosa como esta é suficiente para que nós viéssemos a andar dia e noite e dia, pensando em como ser gratos ao Senhor, ou pelo menos tentando ser gratos a Ele. A segunda obra de socorro que Ele nos fez, de seu fruto, de seu beneplácito, é a graça. Enquanto a misericórdia é livramento do que eu e você merecíamos, o inferno, a graça é concessão do que não merecíamos. O que é que eu e você não merecíamos? O céu, o amor, a atenção de Deus, o contexto da salvação. Isto não merecíamos. Tudo que agrega a obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvamos a Deus, portanto, por este entendimento. Eu não devo me valer do ambiente que eu vivo, tá? Uma vez que a obra que Deus está realizando é interna, é dentro de mim, é de dentro para fora. E eu não devo me valer da hereditariedade. Por quê? Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Primeiro tópico, vamos compreender, portanto, o que é este ato de confessar pecados. É simplesmente expor um segredo malicioso, expor um segredo obscuro para mais alguém, confidenciar a mais alguém algo que eu queira guardar comigo por vergonha? Não. Confissão de pecados, primeiro subtópico do primeiro tópico. O verbo confessar da palavra hebraica yadar aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal radar, que significa estender a mão. Desde o Antigo Testamento, nós já vemos que Deus exige isto daquele que se relaciona com Ele. Tá? Deus exige isto desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, tá? Consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar, confidencializar, conceder junto a pessoas, ou seja, o ato de você chegar a mais alguém e contar a este alguém algo que é necessário ser exposto. Então, já aqui no primeiro subtópico, a definição é clara. É o ato de eu sentar e hablar, falar, comunicar, compartilhar, confidencializar com mais alguém. Mas é só isso? Não, ele tem o seu peso ou a sua equivalência bíblica, o ato de confidencializar o segredo. Segundo subtópico do primeiro tópico, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Olha como é necessário que seja confidencializado com mais alguém a questão do pecado. Você abrir o jogo, contar a mais alguém. Veremos um pouco mais à frente que não é para qualquer alguém, obviamente. Essa confissão pode ser feita no momento da conversão, primeiro, momento da conversão, ou depois dela, isso durante o jornal de agressão. Haverão os momentos seus altos, mas haverão também os momentos baixos, né?
como foi feita a observação de João, na primeira epístola, capítulo 1, quem diz não ter pecado já pecou, né? A verdade não está nele. Ou depois dela, quando pecamos, pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias 1:6, Salmo 66:18, Lucas 18, verso 9 ao verso 14. Para que eu faça o próximo comentário ou afirmação baseado nesta leitura, eu vou fazer menção logo do terceiro subtópico do primeiro tópico, o símbolo da confissão de pecados. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3, verso 10 a 12. Então, em arrependimento sincero, em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde de confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Qual é o saldo que eu posso tirar deste comentário do pastor Uziel Gomes, né, acerca desse ato de confissão de pecados? Primeiro, eu não vou confessar o meu pecado com outro pensamento a não ser o de glorificar a Deus. Isso mesmo. Quando eu pequei, quando eu transgredi, eu não pensei no Senhor, eu pensei em mim. Quando eu transgredi, eu pensei em mim. Foi um ato de egoísmo não pensar naquele que levou sobre si as nossas enfermidades, que levou sobre si as nossas dores, toda a condenação e o peso da execução desta condenação. Quando você peca, você está novamente colocando a Cristo. É como se você estivesse colocando a Cristo, submetendo a Ele ao vitupério. Aquilo que Ele fez para cancelar toda a tua dívida, enquanto você era apenas criatura de Deus lá no mundo, inimigos de Deus, esta é a verdade bíblica. Colossenses capítulo 1 nos afirma, estávamos como inimigos de Deus. Agora devemos ter um proceder de sempre estar vigiando para que não caiamos em tentação. Vigiando com tudo e todas as coisas, segundo o que está escrito em Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, como forma de prevenção, eu devo meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Pois bem, quando assim não procedemos, caímos, pecamos contra o Senhor, isto podemos ter feito em secreto. Mas agora precisamos expor para aquele que abaixo de Deus foi colocado, instituído para estar em nosso auxílio, que o adversário trabalha 24 horas para que você não veja assim. Isso mesmo, seu líder, seu pastor. Ele precisa tomar nota, ele precisa tomar conhecimento do teu estado de vida espiritual. Isto porque o teu pastor hoje é a figura do Antigo Testamento. Lembra que eu fiz a seguinte afirmação, que desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o ato de confessar já era requerido por Deus, desde o Antigo Testamento. Hoje o teu pastor equivale ao sumo sacerdote. Como que o sumo sacerdote lidava com esta questão? No Antigo Testamento, a questão mais ligada simbolicamente ou tipologicamente falando, né? Isso é uma linguagem teológica, tipo e antitipo, né? O tipo é a figura, o antitipo é a revelação, é a formação, a coisa formada, né, de fato. Aquilo no passado que era visto como sombra, hoje é visto nu e cru, real, literal aos nossos olhos. Com relação a pecado, o Antigo Testamento era o leproso. O leproso, para hoje o Novo Testamento, é visto como pecador. O homem que estava
em lepra, somente o sacerdote podia lidar com a sua lepra. Hoje, aquele que está em pecado, somente quem pode lidar diretamente com o seu estado de pecado é o pastor. No Antigo Testamento, como Deus havia instituído assim, a única pessoa que não pegava a lepra do leproso era o sumo sacerdote. Era quem lidava com ele, estava instituído por Deus, autoridade delegada por Deus para lidar com aquele homem, com aquele estado de vida. Já no Novo Testamento, a pessoa que tem capacidade para lidar com o teu pecado e não ser contaminado por ele, não ser inflamado por ele, é o teu pastor. Se você confidencializar para qualquer outra pessoa no pensamento assim, segura essa bomba aqui que eu não posso confidencializar para o meu pastor. Por quê? Eu já tive, já tive esse pensamento. Não é necessário, né, confidencializar ao pastor, né? E eu me valia, né, um testemunho que eu conto aqui, eu me valia do pensamento de que eu não tenho um pastor sábio, ou eu não tenho um pastor que saiba lidar com essa situação, um pastor confiável, né? Ele vai sair espalhando, vai me tratar de qualquer forma, eu serei escorraçado. Meu irmão, não deixe o adversário criar ninho na sua mente, na sua cabeça, no seu entendimento. Não permita que o adversário crie ninho no seu pensamento, na sua compreensão espiritual. Não permita. O pastor foi instituído por Deus como aquele que representa o Senhor Deus tete a tete, literalmente, né, diante de você. O seu pastor está aqui para isso, é para te ajudar a levar essa carga. Ele deve ter em mente o que diz aqui em Gálatas capítulo 6, verso 1. Sempre o seu pastor, o seu líder, ele deve ter isto em mente, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ok? Ele precisa ter isto sempre em mente, que ele deve te conduzir com um espírito de mansidão, olhando para ele mesmo, porque hoje foi este irmão que está diante dele, amanhã pode ser ele. Tá bom, meu querido? Minha querida? Então, o ato de confessar não é algo apenas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Desde que mundo é mundo, desde que céu é céu, desde que inferno é inferno, desde que pecado é pecado e graça é graça, é necessário haver a confissão do pecado, primeiramente a Deus, segundo ao teu líder, o teu pastor. Segundo, isto deve ser feito com alegria. Sim, alegria. Finalmente estou pondo para fora algo que nunca mais na minha vida tornarei a cometer, tornarei a fazer. Estou me livrando de algo corrosivo, nocivo. Estou recebendo de Deus a minha vitória. É dessa forma que você deve encarar o ato da confissão de pecados. Partimos aqui, portanto, para o segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Aqui eu quero discorrer, né, de forma resumida, sem muita leitura, isso porque o assunto que nós vamos tratar aqui, o comentário que eu vou fazer, não difere em nada do que está escrito, né? Pelo contrário, ele vem a ser coerente. Você, com seu exemplar da lição bíblica, pode estar verificando isso. O primeiro subtópico vai falar sobre os males dos pecados não confessados. O segundo subtópico, as consequências do pecado de Adão e Eva. E o terceiro, as consequências do pecado de Davi. Por isso eu não quero fazer a leitura para não tornar este vídeo ainda mais extenso, sem necessidade. O que eu preciso simplesmente trazer um norte com relação a isso, o perigo do pecado não confessado, é que o pecado, ele corrói, o pecado destrói, o pecado atrasa, o pecado
oprime. O pecado torna indigno, o pecado macula, o pecado regride, o pecado definha, o pecado atrofia, o pecado ele torna imundo, o pecado ele apodrece, ele torna a pessoa engessada. Quem peca precisa ter em mente que está correndo um sério risco. Que risco, irmão? Quando você peca, você no mundo espiritual abre uma brecha chamada legalidade para Satanás. Ele vai entrar por meio desta brecha. Somente por meio da brecha chamada pecado, Satanás vai entrar, vai ter direito para fazer o que bem quiser, entenda. Lembra de Zacarias? Zacarias capítulo 3, quando o Senhor dá uma visão para o profeta Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor com as vestes sujas. A visão é estarrecedora, porque é algo inimaginável para um sumo sacerdote. Mas, não apenas isso, quem está à direita, não é à esquerda, mas é à direita, o termo lá usado é destra, de Josué, Satanás. E o texto acrescenta, para se lhe opor. Por que a direita? Porque a direita, biblicamente falando, a destra fala-se de poder, de acesso, de autoridade, de honra, de majestade. Satanás está ali, porque as vestes de Josué lhe dá esta prerrogativa. Quando você peca, suas vestes estão sujas. Quando você peca, a sua lã está cheia de carrapicho. Quando você peca, você está doente espiritualmente. Quando você peca, você está chafurdado no lamaçal do pecado. E o único que tem acesso a esse ambiente é Satanás, é o adversário. Por isso você deve ter o entendimento para não pecar. Mas se pecar, capítulo 2, glória, capítulo 2, verso 1 de João, que diz, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, e aí voltamos ao texto de Zacarias, quando ainda no capítulo 3, verso 2, o Senhor dá um brado por meio de seu anjo dizendo, vai-te, Satanás, porque este é para mim um tição, este não é para mim um tição tirado do fogo. É uma palavra poderosa que nos fala acerca desta obra salvífica do Senhor. Entre o pecado e a libertação, a ação de Deus, a expulsão de Satanás, a ação de Deus, é necessário haver ali no meio a confissão. A confissão, o ato de confessar é você encarar de frente a realidade destrutiva do que você fez, do que você cometeu. Aquilo que foi criado, esse monstro que está se voltando contra você, foi você que criou. E agora você precisa expulsá-lo, precisa colocá-lo em fuga, colocá-lo para correr. Nossos irmãos Adão e Eva tiveram esta chance. O primeiro casal, infelizmente, transgrediu contra o Senhor. Resultado, não apenas eles sofreram com as consequências do pecado, como também toda a humanidade. Não apenas Adão, não apenas Adão e Eva, não apenas a humanidade, como também toda a natureza. Tudo está contaminado, tudo tem vestígios, foi respingado em tudo e todas as coisas, né? Você vê quando Deus estava dando peso a Adão, o julgamento de Adão, o Senhor virou até para a própria terra. E ele disse, maldita é a terra por tua causa, que vai lhe dar espinhos e abrolhos. Isso não existia. Na criação perfeita de Deus, a obra primária de Deus, espinhos e abrolhos não existiam, mas por causa do pecado. Meus queridos irmãos, com isso não se brinque, é necessário você, professor, enfatizar isto na sua aula, enfatize bem isso. Com o tal do pecado não se brinca. Ei, aluno, chegue na aula com os ouvidos preparados para ouvir bastante isso. Não se brinca com o pecado, porque as consequências dele são drásticas. Você não tem como mensurar. Quanto mais você procura ocultar, procura abafar, mais podre ele fica.
mais fétido, é o cheiro de morte no ambiente. Você não ora mais como antes, não adora mais como antes, não sente a presença de Deus, não tem mais prazer na obra do Senhor. Sua frequência cai nos trabalhos da casa do Senhor. É só regressão, é só falência espiritual. E por fim, nós vemos a mesma coisa com o rei Davi, salmista Davi, alguém que compunha com a alma o Senhor, alguém que colecionou inúmeros atos louváveis diante de Deus, um homem que tinha tudo, né? Tudo para ter uma trajetória impecável. Ora, ele recebeu de Deus a declaração que ele era segundo o coração de Deus, ou seja, Davi está segundo os parâmetros do meu coração. Aquilo que está em meu coração eu vejo em Davi. Porém, isso não isentou ele de pecar, o que também não isentou ele de ser corrigido pelo Senhor, chamado a atenção com gravidade por Deus. Quando ele pecou com Batseba, o texto nos diz lá de 2 Samuel, capítulo de número 12, um ano praticamente se passou após ele cobiçar, se deitar com Batseba, mulher de Urias, chamar Urias, tentar jogar o resultado de seu adultério, ou seja, a gestação que Batseba teve, jogar na conta de Urias, mandou trazer Urias, Urias veio, bebedou o camarada, botou o camarada para a casa dele, para tentar que ele deitasse com a sua esposa. Não, ele está vindo da guerra, ele está vindo sedento, né? Tudo que ele vai querer é satisfazer sua carne. Mas não, o homem ele não contava com isso. O homem tinha mais caráter do que ele, tinha muito mais dignidade do que ele, que Davi. Ele não contava com isso, né? Esse é também um dos maiores erros de muitos homens de Deus, se acharem que não há outro como ele, né? Outro que não tem a mesma posição que ele, valor que ele, né? Pelo contrário, agora ele se depara com isso, que o camarada, quando ele tenta mandar para a casa dele Urias se nega. Urias fica na porta do rei, dorme na porta do rei. E quando alguém chega e pergunta para ele, por que você não vai? Ele diz, não, porque o exército do Senhor está lá no campo de batalha, estão lutando no campo de batalha, porque eu cometeria tal pecado, indo para minha casa, me deitar com minha mulher? Já não basta eu ter tido a honra de ser chamado pelo meu rei para vir comer com ele? Estar na mesa com ele, eu também devo ir para minha casa para me deitar com a minha mulher? De forma alguma, eu vou ficar aqui, passar a noite aqui, no relento, esperando a hora de poder retornar para a batalha. Que coisa linda! Davi percebeu a gravidade do seu problema, ele viu o erro que ele fez ali, né? E agora, ele percebendo a grandiosidade do erro dele, ele percebe, ele se atém também às consequências deste erro. Então o que ele faz? Ele novamente tenta embebedar o camarada, novamente ele tenta colocar o camarada para casa, mas ele não vai. Por fim, quando Davi vê que não tem jeito, Davi resolve preparar uma carta que está escrita a sentença de Urias, e faz com que o próprio Urias leve para a mão de seu executor Joabe. Coloque Urias na frente da linha de batalha, coloque ele na frente da linha de batalha, aonde a batalha é mais renhida, né? Aonde existe mais baixa, né? na campanha militar. Diz o texto bíblico que assim acontece e ele morre. Davi recebe a notícia que finalmente conseguiram conquistar a terra, houveram muitas baixas na linha de frente, mas morreu também Urias. Davi levanta e diz, a espada, ela corta para lá e corta para cá, né? A gente não pode fazer muita coisa. Ficou quieto, achou que seu pecado foi ocultado. Por quê? Porque ele é o compositor de Israel. Por quê? Porque ele é o grande espadachim de Israel. Por quê? Porque ele é quem leva o povo à adoração, ele está colecionando inúmeras investidas de vitórias, né? Um histórico lindo de grandes obras, de grandes obras honrosas, né? Muitos méritos nas conquistas de Davi. O que Davi não contava é que Deus não se vale de nada disso. Não são as capacidades que nós temos, não são os dons, não são as conquistas, não são os feitos que ganham a Deus.
Davi, quando descobre essa realidade, é quando ele vem com essa pérola que é o Salmo de número 51. Deus envia o profeta Natã, de maneira sábia chama a atenção de Davi para a sua condenação, contando aquela história. Você conhece bem a narrativa bíblica, né? Contando a história quando Davi percebe o seu erro, percebe a gravidade do seu erro e que o Senhor não esqueceu. Quase um ano depois, criança prestes a nascer, o filho de Davi prestes a nascer, um ano depois, diz o texto que Davi, ele se prostra diante do Senhor e ele faz a declaração, Salmo 51, verso de número 16 e 17, o Senhor não se compraz de sacrifício, senão eu te os daria, né? Mas um espírito compungido e quebrantado, isto não resistirás, ó Deus. Davi conta que durante esse tempo, Salmo agora 32, durante esse tempo de sua jornada, de sua vida, Davi conta que só foi regressão. Salmo de número 32, ele conta que durante este tempo, né, ele simplesmente definhou. Enquanto eu me calei neste período de pecados, enquanto o Salmo de número 51 é a confissão de pecados, o Salmo 32 é o testemunho, né, do resultado dele ter confessado, ser repreendido pelo Senhor e confessar o seu pecado. Ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Meu irmão, não pense você que a pessoa que peca, né, alguém olha e diz assim: mas rapaz, fulano peca, tem uma vida de pecado e vive tão bem. Não se engane com isto. Salmo de número 73, verso 18. Certamente tu os pusestes em lugar escorregadios, tu os lança em destruição. A pessoa que vive para o pecado, ímpio ou até mesmo crentes que pecam deliberadamente contra o Senhor e vivem em pecado, ou pecaram, mas nunca tiveram a consciência de confessar os seus pecados ao Senhor e aos seus servos designados para tratá-lo. Estas pessoas não têm paz, estas pessoas não prosperam, estas pessoas não vão para frente, né? Eu já vi delas que tiveram o absurdo de dizerem, levantarem a voz contra o Senhor e dizer: mas eu dizimo, mas eu oferto, e por que é que meus negócios não vão para frente? Está vendo que esse negócio não é certo? Dízimo e oferta? Não, meu amigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dízimo é a devolução que Deus já fez na tua vida. A tua oferta é adoração a Deus, né? Isto é do Senhor. Ele te abençoa quando você cumpre as Escrituras. Não é cumprindo 30, 50, 60, 80% das Escrituras que você será feliz. Não, é com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É por isso que eu amo Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, trabalham muito bem isso. Filho meu, ata no teu braço, ata na tua mão, ata no teu pescoço, prende a tua orelha, crava no teu coração a palavra, a fim de que você não cometa o ato de errar o alvo que é Cristo. Enquanto você estiver debruçado na palavra, amante da palavra, não é um legalista, amante de leis, ritos e tradições, mas é alguém amante da palavra. Enquanto assim você estiver procedendo, as tuas veredas serão brilhantes. Provérbios capítulo 4, verso 18, será uma realidade sua. Vereda do justo como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até a plenitude do dia, que é o sol do meio-dia. Essas são as veredas do crente. Elas não são como do meio-dia para o crepúsculo, cair do dia. Não, é como da alvorada para o ponto mais alto do seu dia. Assim é a vereda do crente. Quando o salmista isso fez, verso de número 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sabe qual é o saldo que ele tira agora de suas veredas?
após este delito que ele cometeu e que nunca mais ele tornou a fazê-lo, qual foi o saldo que ele tirou? Verso 1 e verso 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Meu irmão, a expressão bem-aventurado no Antigo Testamento, no hebraico, é asher ou azer, bem-aventurado, e tem o seu sentido basicamente de aquele que caminha para ser supremamente feliz. Aquele que caminha para ser supremamente feliz. Este termo no Novo Testamento, como foi escrito em grego, o Novo Testamento, ele tem o seu sentido modificado, mas não é por causa da língua, é por causa de um fator chamado Jesus Cristo. No Novo Testamento, a expressão bem-aventurado agora é Macarios, e quer dizer aquele que é supremamente feliz. Antigo Testamento, aquele que caminha para. Novo Testamento, aquele que já chegou. Por quê? Ele, o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra que ele fez foi perfeita. Eu costumo dizer que Deus não é borracheiro para fazer remendo e nem tampouco sapateiro para fazer meia sola de serviço. A obra que ele faz é perfeita. Nada se deve acrescentar, porque não há defeito, não há mácula, não há margens para erros na afirmação da verdade do Evangelho. A obra que ele operou. Portanto, o salmista está desfrutando disto agora, ainda no Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, ele diz para nós: bem-aventurado, como é feliz o camarada, como está caminhando para o progresso, o camarada que tem as suas transgressões perdoadas e o pecado coberto, o homem que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Portanto, partimos agora com esta afirmação para o terceiro tópico, que de forma resumida o autor colocou apenas 2 subtópicos, diferente dos outros, que são 3. Ele colocou confissão de pecados, um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico, confessando o pecado a Deus, e o segundo, alcançando cura e restauração, que eu posso resumir a você aqui, te dizendo: a melhor coisa que tem, como disse o apóstolo Paulo ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 16, que ele disse: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em Hebreus, capítulo 10, verso 22, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com alma pura. Que coisa linda! 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Tito capítulo 1, verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles não têm uma boa consciência, portanto, seu proceder é de trevas, é de ruínas, é de destruição. Mas aquele que procura guardar em seu coração, como disse Paulo, 2 Coríntios 1,12, com orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Este anda para enfrentar as hostes espirituais da maldade com a cabeça erguida. Pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter riquezas, pode não ter o que acende ao coração humano, carnal, humano, mas se ele tem uma boa consciência pautada na palavra, se ele está na qualidade de Eclesiastes 9:8, em todo
tempo, as vestes alvas e a cabeça jorrada, mergulhada em óleo, cheia de óleo. Este enfrenta o inferno de cabeça erguida, com orgulho no Senhor. Portanto, confessar pecado é um ato de vida ou morte. Se você não confessa, morte. Se você não confessa, desonra. Se você não confessa, o adversário se apodera da tua vida no âmbito geral, espiritual, emocional, financeiro, material. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, livramento do que merecia. Estava caminhando para o inferno, agora vai caminhar para o céu. Estava em regresso, agora há progresso. Estava perdendo, agora vai ganhar. Estava tudo contribuindo para a ruína. Deus é aquele que te torna a reedificar. Deus em Cristo nos abençoe grande e poderosamente. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, onde a conclusão desta lição nos diz: em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e de restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Deus te abençoe e te guarde, preserve com este entendimento. Que a tua aula seja produtiva, que possa haver, em nome do Senhor Jesus, o resultado desejado. Vidas curadas, vidas restauradas por meio da confissão de pecados. Ainda neste momento, ore ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados voluntários e os involuntários, por aquilo que você fez intencionalmente e aquilo que você fez sem intenção. Por palavras, ações, pensamentos, por gestos, por olhares. Não deixe nada que possa atrapalhar o seu relacionamento com Deus permanecer corroendo a tua vida. Deus em Cristo te abençoe, cele capaz a todos.